O plenário do Supremo deve analisar hoje um recurso sobre o prazo de inelegibilidade que consta na lei da ficha limpa. A questão em discussão é se o prazo vale para fatos anteriores. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio e vai conversar com a gente a respeito desse assunto, que está presente na sessão de logo mais no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Bom, em que sentido foi a decisão do TSE? Bom, o Tribunal Superior Eleitoral, ele desenvolveu um entendimento no sentido de que não há direito adquirido a regime de inelegibilidade. Então, de acordo com o TSE, o prazo de inelegibilidade e a própria inelegibilidade, ela se aplica sim a fatos anteriores porque não é uma pena, ela não tem caráter penal. Ou seja, são requisitos quando alguém pretende se candidatar, né, o Tribunal Superior Eleitoral ele tem que verificar, né, a Justiça Eleitoral, melhor dizendo, ela precisa verificar se aquele candidato ele possui condições de elegibilidade e se não estão presentes as causas de inelegibilidade. Então, essas situações, condições para ser eleito e inexistência de causas que o impedem de se eleger, são situações que devem ser analisadas em cada eleição. O que acontece nesse caso é que nós tivemos um candidato que foi condenado por abuso do direito econômico, ele foi condenado na época a 3 anos, nessa época em que essa condenação da Justiça Eleitoral foi proferida, estava em vigor a lei complementar que tratava a 64 de 90, e essa lei complementar, essa condenação foi de 2004. Em 2010, nós tivemos a lei 135, que alterou vários requisitos em relação à inelegibilidade, que foi conhecida inclusive como a lei da ficha limpa. Então, essa lei da ficha limpa, ela acabou alterando o prazo de inelegibilidade para aqueles que fossem condenados, né, por crime eleitoral. O prazo que antes era de 3 anos passou a ser de 8 anos. Então, o que se discute exatamente aqui nesse recurso é sobre a possibilidade dessas pessoas que foram condenadas, né, antes então da entrada em vigor da lei da ficha limpa, se eles podem então ser alcançados por esse prazo. O Tribunal Superior Eleitoral entendeu que sim, que eles podem ser alcançados porque essa legislação ela não tem caráter penal. Então, por não ter caráter penal, ela pode sim retroagir e aí conta-se o prazo da inelegibilidade a partir da data da eleição em que ficou caracterizada o ilícito e aí conta-se o prazo então com base na legislação em vigor. Então, o prazo era de 3, mas atualmente é de 8, vale então o prazo agora de 8 anos. Neste caso em especial, ele ficaria inelegível, já que o fato teria sido aconteceu, a condenação foi em 2004, então mais 8 anos até 2012 seria o prazo da inelegibilidade desse candidato. Gisele, o candidato em questão, nesse caso, concorreu ao cargo de vereador, né? Quais os argumentos dele para validar a candidatura dele? A intenção dele era realmente concorrer a esse cargo e ele entende que ele estaria sendo prejudicado no que diz respeito à segurança jurídica. E por qual razão? Na visão do candidato, houve uma decisão judicial em 2004 e essa decisão judicial, na época, o condenou a 3 anos de inelegibilidade. Então, na visão, né, do candidato e da defesa do candidato, esse prazo que foi alterado em 2010 para 8 anos não poderia alcançar a condenação dele, porque a condenação ela foi proferida e já tinha transitado em julgado, não haveria mais possibilidade de rediscussão deste prazo por conta do trânsito em julgado, né? Todas aquelas fases de recurso já teriam sido superadas. Então, o argumento dele é exatamente esse, olha, se eu fui condenado em 2004, existe uma sentença, né, judicial transitada em julgado que não pode ser mais modificada, essa sentença em 2004 previa que o prazo de inelegibilidade, na época só existia o de 3 anos, seria esse a ser aplicado? Então, ele defende, ele argumenta que este prazo é o que deve efetivamente ser cumprido e que, no caso dele, não se aplicaria o prazo que foi alterado a partir da Lei Complementar 135 de 2010. Gisele, rapidamente, o Supremo chegou a analisar a constitucionalidade da lei da ficha limpa, né? Como foi a decisão? E em relação ao tema específico do recurso, também já se pronunciou o STF? Sim, nós já tivemos o julgamento de 3 processos, foram 2 ações declaratórias de constitucionalidade e uma ação declaratória de inconstitucionalidade, em que a Suprema Corte, por maioria, validou a lei da ficha limpa, a lei complementar 135 de 2010, então declarando ela constitucional. E nós tivemos, né, em relação ao tema específico, o plenário ainda não se manifestou,
mas nós temos decisões tanto do ministro Ricardo Lewandowski, que é o presidente da Suprema Corte, quanto do ministro quanto do ministro Luiz Roberto Barroso. No caso do ministro Luiz Roberto, os dois ministros, eles entenderam, foram decisões inclusive tomadas em ações cautelares, eles entenderam que quando se tem coisa julgada, ou seja, se há uma decisão com o trânsito em julgado, não haveria, então, possibilidade de aplicação retroativa da Lei Complementar 135 de 2010. Esse foi um entendimento, não foi do plenário, né? Nós precisamos ver de que forma que esse tema será avaliado hoje na sessão plenária. Este recurso extraordinário não teve a repercussão geral reconhecida no plenário virtual, mas é possível que ele tenha essa repercussão geral reconhecida no plenário da Suprema Corte. Então, nós já temos alguns entendimentos no sentido de que essa aplicação retroativa, quando já tem sentença transitada em julgado, não seria possível. Mas é o plenário que vai dar a palavra final sobre o tema. Tá ótimo, Gisele. A gente volta então no próximo bloco a falar dos outros temas que estão em pauta no Supremo hoje. Só um minutinho, por favor. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, sobre a pauta da sessão de hoje no STF. Gisele, de um modo geral, como é que está a pauta? Nós temos ao todo 9 processos. Né? Dentre esses, tem recursos extraordinários com repercussão geral já reconhecida, temos ações diretas de inconstitucionalidade, tem uma arguição de descumprimento de preceito fundamental que também está na pauta, embargo de declaração e também um agravo regimental. Sem contar as listas, eu sempre gosto de ressalvar, porque existem listas que são apresentadas pelos ministros e que também podem ser chamadas a julgamento. Então, o panorama é de 9 processos, dentre esses que eu acabei de mencionar. O processo que trata das eleições suplementares também está na pauta? Ele consta na pauta dessa semana. O segundo item, o primeiro foi o que nós comentamos anteriormente no bloco anterior, o primeiro item da pauta. Então, em relação às eleições suplementares, o prazo de desincompatibilização, né, no que diz respeito a eleições suplementares, para saber se é possível ou não um entendimento mais elástico em relação ao que a Constituição Federal estabelece, também está na pauta. O caso aqui é de um prefeito de Goiatuba, na verdade, a candidatura à prefeitura de Goiatuba, que acabou, o prefeito que foi eleito, ele foi cassado, então, tanto ele quanto o vice-prefeito, e aí houve a necessidade do Tribunal Regional Eleitoral local convocar eleições suplementares. E aí houve uma resolução do Tribunal Regional Local da época e colocou que o prazo de desincompatibilização seria de 24 horas. A Constituição Federal, ela estabelece que para que cônjuges concorram a cargos, né, eleitorais, é preciso que haja uma desincompatibilização de 6 meses. Então, haveria necessidade de que quem estivesse no cargo político tivesse saído do cargo para ter um prazo de 6 meses, então o cônjuge poderia concorrer ao mesmo cargo político. E neste caso não houve tempo hábil, então a grande discussão aqui é exatamente isso, saber se esse prazo de 6 meses pode ou não ser flexibilizado. Quem foi, na verdade, candidato nas eleições suplementares foi a esposa do prefeito cassado. E aí existe, então, o registro de candidatura dela na Justiça Eleitoral foi deferido, ela conseguiu se candidatar. Logo em seguida, houve um recurso ao Tribunal Regional Eleitoral que negou o pedido e o Tribunal Superior Eleitoral também acabou confirmando a decisão do TRE, negando o registro de candidatura. Então, o que ela busca aqui no Supremo Tribunal Federal é exatamente dizer, né, e busca que o Supremo declare que esse prazo, na verdade, previsto na Constituição Federal, no caso específico, não tem como ser aplicado, que ele pode ser flexibilizado. Está na pauta de hoje, é o segundo item, como eu já mencionei. Bom, a pauta hoje também está repleta de processos envolvendo a Defensoria Pública, né? São 4 ao todo, inclusive. Nós temos 2 ações diretas de inconstitucionalidade, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, a única que está na pauta diz respeito exatamente à Defensoria Pública, e temos também um recurso extraordinário com repercussão geral. O que está sendo questionado é a Defensoria Pública, antes até de dizer, ela executa, né, desempenha um papel de fundamental importância no nosso regime jurídico. Por qual razão? Porque ela é quem tem a possibilidade de defender os interesses daquelas pessoas que não têm direito de pagar as custas processuais, de contratar advogado. Então, é a Defensoria Pública que tem esse dever de prestar essa assistência jurídica integral e gratuita. E essas ações todas questionam exatamente essa autonomia, essa independência da Defensoria Pública. Um dos processos, que é um recurso extraordinário,
questiona exatamente a legitimidade da Defensoria Pública para propor ação civil pública. Houve uma lei de 2007 que alterou a lei que trata da ação civil pública e incluiu a Defensoria Pública como aquelas que têm legitimidade, como aqueles que têm legitimidade para promover a ação civil pública. Existe um grande questionamento aqui, porque quando se fala em ação civil pública é para a defesa de interesses e direitos coletivos. E a Defensoria Pública, por trabalhar, né, na defesa de pessoas necessitadas, o que se questiona neste recurso extraordinário é exatamente a possibilidade de identificar quem é carente, quem não é carente, quem exatamente poderia ou não ser atendido pela Defensoria Pública em ações dessa natureza. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela participação por hoje. Amanhã a gente volta a falar novamente da pauta do Supremo. Eu que agradeço. Até amanhã. Até amanhã.